Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Hoje estarei meditando juntamente com você nos capítulos 19 e 20. Aqui, o pastor Eliseu Fausto. E antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, louvamos e engrandecemos o Teu nome por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade de ler e meditar em Tua palavra. Esteja conosco, meu Deus, pois somos carentes da Tua presença conosco, não somente para ler e compreender a Tua palavra, mas também em nossa vida cotidiana. Nós dependemos de Ti, Senhor. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar a leitura de hoje, quero que você pense comigo sobre os acontecimentos que ocorreram nos capítulos de ontem. Tivemos o privilégio de conhecer um grande profeta das terras de Israel do Norte, o profeta Elias, um homem que desafiou todo o governo ímpio e idólatra, e com a ajuda do Senhor, envergonhou todos os profetas dos falsos deuses do Reino do Norte. Ele se demonstrou tão destemido e tão envolvido pela graça e pelo poder de Deus, que exterminou de uma só vez mais de 900 profetas dos falsos deuses adorados pelo rei Acabe. Lembrando que Acabe faz parte da quarta dinastia dos reis de Israel do Norte. Só a título de recapitulação, a primeira dinastia foi a de Jeroboão, a segunda de Baasa, a terceira de Zinri, que não durou nem um dia praticamente, e estamos diante da quarta, a de Onri, que pertence ao rei Acabe. Enquanto várias dinastias sobem e caem do trono do reino de Israel do Norte, a dinastia de Davi permanece firme no sul, lá em Jerusalém. Quero destacar também, antes de iniciarmos, que o Senhor Deus é paciente e misericordioso com o ser humano. Quantos profetas já foram levantados para trazer o povo de Israel do Norte de retorno à lei do Senhor, mas mesmo assim continuaram servindo aos seus próprios pecados particulares, adorando os falsos deuses na terra que o Deus único e verdadeiro havia concedido a eles. Consegue entender a gravidade? Eles foram beneficiados pelo Deus verdadeiro, pois foi somente pelo poder de Deus que eles conseguiram conquistar a terra prometida. E agora, estando na terra que Deus lhes concedeu, estavam constantemente abandonando ao Senhor. E Deus, que não necessita de qualquer ser humano, estava lá todos os dias estendendo a sua bondade e misericórdia sobre um povo rebelde e idólatra. Agora vamos olhar para o capítulo 19 e vamos ver que o cenário é um pouco diferente do capítulo anterior, pois o nosso grande profeta Elias, o homem destemido e corajoso, que poderosamente aniquilou vários profetas dos falsos deuses Baal e Azera, agora estava amedrontado por causa de uma ameaça de morte lançada pela sanguinária Jezabel. E como Elias já sabia das várias mortes que essa mulher havia decretado anteriormente, ele decidiu fugir para as terras de Judá, a fim de salvar sua própria vida. Mesmo Elias não tendo consultado ao Senhor para sair correndo de Jezabel, Deus misericordiosamente foi ao encontro do seu profeta, e através de um anjo enviou comida e água para que as forças dele fossem restauradas e pudesse caminhar por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus, onde o Senhor se manifestou a Israel enquanto entregava as tábuas da lei para Moisés. Interessante que Elias estava tão profundamente abatido que, além dele ter pedido a morte para o Senhor, quando chegou no monte, foi se esconder numa caverna. E Deus novamente se revela para Elias, e no momento particular entre ele e o profeta, Deus decide mostrar para Elias que ele precisava retornar para o Senhor e não se entregar a uma disposição carnal e incrédula. Carnal, porque Elias não consultou o Senhor quando recebeu a ameaça vinda de Jezabel. Incrédula, por não ter confiado ao Senhor a sua própria vida. Observe comigo um detalhe importante antes de continuarmos. Se Elias estava desejando a morte, por que não foi até Jezabel e se entregou? Não era a morte que ele queria? E não era justamente isso que Jezabel estava prometendo? Mas o que está em jogo aqui nesse texto não é a morte. E Deus sabia disso. Por esse motivo, Deus perguntou para Elias o que ele estava fazendo ali. Porque com essa pergunta, Elias teria a oportunidade de ouvir as palavras de sua própria boca e compreender
que ele não estava ali pela honra de Deus. Ele estava ali por causa de si mesmo, por causa da sua própria honra. Observe a resposta que Elias deu para Deus. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Versículo 10. Diante dessa resposta, Deus ordenou que ele saísse da caverna e permanecesse ali no monte. E novamente deixou o profeta sozinho e prometeu retornar. Esse período em que Elias foi abandonado ali no monte foram momentos em que Elias pôde refletir novamente sobre o que havia dito diante de Deus. Mas a manifestação divina para Elias ali no monte visava primeiramente retirar o ídolo que Elias tinha dentro de si, como disse dias atrás. Elias nutria a imagem de um Deus que se manifesta com estrondos e com fogo. E Deus então se manifesta novamente para Elias, agora em forma de uma suave brisa. E Elias, que de novo estava dentro da caverna, respondeu da mesma forma que havia respondido anteriormente. E diante da repetição dessa resposta egoísta de Elias, Deus entrega para ele o veredito. Um outro profeta estará te substituindo. E antes de proferir essa sentença, Deus ordenou ao profeta que retornasse pelo caminho de onde veio e fosse até Damasco para ungir um rei, e depois em Israel ungiria um novo rei, e em seguida um novo profeta em seu lugar. O novo rei sobre a Síria seria Azael, sobre Israel Jeú e o novo profeta Eliseu. E além de ordenar que Elias fosse e realizasse essas três unções, Deus ainda explica para Elias que o propósito seria a destruição de todos os perversos e idólatras em Israel. Aqueles que não fossem exterminados por Azael, rei da Síria, seriam exterminados por Jeú, rei de Israel. E se alguns ainda sobrassem, Eliseu os mataria. E para deixar Elias em seu próprio lugar, Deus explicou para o profeta de um modo completamente amoroso que a sustentação dos profetas e de todos aqueles que adoram o seu nome vem do próprio Deus e não de qualquer homem. Não existe espaço para a glória humana em se tratando dos propósitos de Deus. A primeira pessoa que Elias encontrou foi o profeta Eliseu, que entendeu rapidamente o chamado, após ter sido coberto pela capa do profeta Elias, e pedindo permissão, foi se despedir de seus pais, e retornando foi auxiliar do profeta Elias. Neste capítulo, podemos extrair vários aprendizados, mas quero deixar apenas um para a nossa meditação. Muitas vezes, costumamos nos precipitar diante de alguma dificuldade, seja ela de nível espiritual, profissional ou até mesmo nos nossos relacionamentos. Nós agimos como o profeta Elias, que não querendo enfrentar o problema, decidiu fugir, mas desejou o prêmio prometido pelo problema que estava fugindo, porém de outra forma. Para explicar o que acabei de dizer, vou utilizar uma história da vida real. Pense numa pessoa que não quer ser demitida de uma empresa, mas algumas outras do seu próprio setor estão lhe perseguindo sem causa e desejam que seja demitida. Mas como disse no início, ela não quer ser demitida porque ama o emprego, mas para fugir dos problemas da perseguição, ela decide então pedir a sua própria demissão. É isso que acontece quando agimos como o profeta Elias. Nós temos a facilidade de fugir dos problemas, porque colocamos em nossa mente alguns bons motivos para tal atitude. Mas Deus sabe muito bem o que é que está envolvido nessa nossa atitude. É a incredulidade. Então o que devemos fazer é nos lançarmos na confiança de Deus e esperarmos o socorro que vem dele, sem nos movermos para a direita ou para a esquerda, e muito menos para trás. Bom, antes de continuar, deixa eu dizer algo para você que está pensando que estou sendo muito rígido com o profeta Elias ou conosco nessa minha exposição. Quero que você pense comigo da seguinte forma. Deus chamou Elias para ser profeta e manteve a palavra dele quando profetizou a seca sobre Israel, pois não vemos Deus ordenando a Elias para ordenar que a chuva não caísse sobre Israel. Ele mesmo, indignado com a situação espiritual do povo, decidiu por fé ordenar que não caísse chuva sobre a terra. E o que estou dizendo é comprovado pela própria Escritura. Lá na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, onde está escrito: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto.
Observe que essa profecia partiu da iniciativa do profeta, e Deus manteve a palavra dele. E ainda ocultou o profeta Elias diante da perseguição que a sua profecia ocasionou. Vemos ainda um desafio que Elias por si mesmo decidiu confrontar os profetas de Baal e Azera, e Deus novamente se manifestou com fogo para fazer valer a palavra do profeta. E diante de toda essa manifestação da presença de Deus na vida do profeta, ele era o único que não deveria deixar de confiar em Deus, como bem declarou o Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, e versículo 48, dizendo: A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e o que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Elias recebeu muito do Senhor, por isso deveria entregar um pouco mais do que qualquer outro de seu tempo. E nós recebemos tanto assim? Olha, a nossa situação é um pouco pior, porque nós estamos muito além do que Elias poderia imaginar da vida espiritual. Elias, assim como todos os homens do Antigo Testamento, recebiam esporadicamente a presença do Espírito Santo de Deus. E nós somos a sua habitação todos os dias. Por isso, em Apocalipse está escrito: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que é a segunda morte. Capítulo 21, versículo 8. Agora vamos ao capítulo 20. Neste capítulo, o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, decidiu confrontar o povo de Israel. E nessa batalha, os sírios foram vencedores. E por causa da vitória de Ben-Hadad, achou por bem ordenar que o rei Acabe lhe pagasse alguns tributos. Tinha exigido da primeira vez que o rei de Israel lhe entregasse prata, ouro, mulheres e filhos. Mas, mudando de ideia, decidiu que todos os tesouros, tanto do palácio real quanto das casas dos seus oficiais, também fossem entregues. E diante disto, Acabe devolveu uma resposta que lhe custou uma grande guerra. Ele tinha concordado com a primeira exigência, mas a segunda não houve consenso. O rei da Síria decretou a guerra então, e mais uma vez a misericórdia de Deus se manifestou ao rei Acabe. Deus enviou um profeta que não é identificado, para falar que a guerra seria vencida pelos israelitas. E Acabe perguntou ao profeta como seria possível essa vitória. Deus orientou ao rei a organizar o seu exército com a presença de alguns soldados jovens que estavam nas províncias, e não do exército do rei, como se fosse uma nova convocação. E com essa nova convocação de jovens soldados, o rei de Israel venceria a batalha e saberia que o Senhor Deus é o verdadeiro Senhor. Ou seja, Deus estava conduzindo o rei Acabe para uma visão correta de quem é o verdadeiro Deus. Bom, o rei Acabe obedeceu à ordem do Senhor e colocou esses jovens soldados na frente da batalha. E enquanto o rei da Síria e os seus oficiais estavam se embriagando, os jovens soldados mataram um total de 232 homens, que era a quantidade dos jovens. E depois desse massacre inicial, os sírios fugiram e foram perseguidos pelo povo de Israel. E a batalha se intensificou até que Israel empreendeu uma grande vitória sobre os sírios. O rei da Síria recebeu o conselho de seus oficiais em organizar um novo exército com uma nova liderança para convocar uma nova guerra contra os israelitas, nas planícies, porque eles entendiam que o Senhor Deus de Israel era apenas Deus dos montes e não das planícies. A declaração do autor é que o exército da Síria, em harmonia com os outros povos, formavam um imenso exército, enquanto Israel apenas poucos homens. E mais uma vez a misericórdia de Deus se manifesta para orientar o rei Acabe, através de um profeta não identificado, que Deus estaria entregando a vitória nas mãos do rei de Israel, para demonstrar que ele é o Senhor, tanto dos montes quanto das planícies. E mais uma vez o rei Acabe saberia que o Senhor Deus é o verdadeiro Senhor. E a vitória de Israel foi tão gigante que em apenas um dia 100.000 soldados foram mortos. Os demais fugiram juntamente com o rei. Alguns deles fugiram para uma cidade chamada Afeque, e lá 27.000 desses soldados foram esmagados pelo muro da cidade, que milagrosamente caiu sobre eles. O rei da Síria se escondeu de casa em casa, até que os oficiais dele decidiram ir até o rei Acabe e rogar por misericórdia. E o rei Acabe concedeu aos oficiais uma palavra de cordialidade, e assim também fez com Ben-Hadad, o rei da Síria. O final deste capítulo conta-nos uma história intrigante. Um dos profetas, que também não é identificado, mas possivelmente seja o mesmo profeta que Deus utilizou para falar sobre a estratégia de guerra para o rei Acabe, pediu que um de seus companheiros o ferisse
para que pudesse contar através deste ferimento uma história impactante diante do rei Acabe. Esse primeiro companheiro recusou ferir o profeta e recebeu a maldição de ser ferido por um leão por causa de sua recusa, e assim foi. Mas um outro homem, que não é identificado como profeta, atendeu ao pedido dele e o feriu. E com essa ferida aparente, ele foi para a estrada e esperou o rei Acabe passar. Diante do rei Acabe, ele contou uma história bem interessante. Ele disse que era um soldado e que, mesmo ferido, deveria manter sob a sua guarda um soldado inimigo. Mas por descuido, aquele soldado do inimigo fugiu. Então, o que restava para ele era uma punição, ou o pagamento de um valor, ou a sua própria vida. O rei Acabe, ao ouvir a mensagem junto com a sua sentença, concordou com o homem, pois ele ainda não sabia que aquele homem era o profeta. E assim que o rei Acabe proferiu a sentença, o profeta se revelou para ele e protestou contra a sua atitude de ter poupado a vida do rei da Síria e de seus oficiais, sendo que eles eram culpados e deveriam morrer. E a sentença que era para cair sobre eles estaria sendo transferida para Acabe e o seu povo. Acabe foi bem aborrecido para sua casa. Bom, com essa história intrigante, o capítulo 20 é concluído, e com ele a nossa exposição de hoje. Nesses capítulos, contemplamos um Deus que habitualmente é misericordioso e compassivo. Ele se manifesta com um amor tão grande que descrever em palavras é impossível. Por esses dias, estava conversando com meu filho, que por coincidência também se chama Eliseu. E nessa conversa nós estávamos pensando sobre qual atributos Deus se manifesta mais habitualmente, ou mais frequentemente, ou constantemente. E a gente colocou dois termos mais conhecidos por nós, a graça e a misericórdia. E chegamos à conclusão que muitas vezes Deus é gracioso conosco, mas nada se compara à sua misericórdia, pois a sua misericórdia é a causa de ele suportar tanta rebeldia nesse mundo. Por esse motivo, em Lamentações está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Capítulo 3, versículo 22 e 23. Quantas misericórdias Deus tem concedido e manifestado sobre todo este mundo repleto de pecadores. E, de fato, essas misericórdias de Deus são a causa de nossa subsistência até o presente momento. Lembrando que essas misericórdias só existem por causa do sacrifício de Jesus, que suportou a ira de Deus, que era destinada a pecadores como nós. Por isso, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Desejo a você uma boa meditação e até amanhã, querendo Deus.